a primeira pergunta vai. E qual é o plano, tipo, neste caso? E qual é o procedimento? Porque nós, tipo, já sabemos que o MPLA, pelo que eu entendo, o MPLA tem um medo e eu quero saber, tipo, quais são as medidas. Eu sei que o Cota consegue, tipo, esclarecer muito bem, tipo, de que forma que nós podemos derrubar o MPLA. Só quero saber. É assim, quando tu estás a fazer uma revolução, o cenário mais possível, que tem que ser o primeiro para tu entenderes que tipo de revolução tu estás a fazer, são dois. O primeiro, não, são três. O primeiro, conhecer quem é o inimigo. Segundo, que meios você vai usar para combater o inimigo. Terceiro, e não menos importante, em que local você está a combater este inimigo. São os três elementos fundamentais para tu compreenderes a dimensão de uma luta revolucionária popular para se derrubar um regime como o do MPLA, que está há 18.000 dias e 32 dias, está há 18.032 dias no poder, ou seja, 50 anos, que correspondem meio século. Como derrubar o MPLA? É preciso você fazer um estudo categórico com grande precisão. Primeiro elemento, conhecer o inimigo. Segundo elemento, que meios a usar. E terceiro elemento, em que local tu estás a travar o combate com esse inimigo. Quando eu digo conhecer o inimigo, o MPLA é um governo no poder há 50 anos. Sim. O MPLA é um partido, não é? Sim, sim. O MPLA era um movimento de libertação nacional. Deixou de ser um movimento de libertação nacional, passou a ser um partido governo e passou a ser um partido que capturou o Estado. Estás a entender? Se tu não compreenderes a natureza morfológica do inimigo, então tu vais fazer uma luta de emoções. Ah, o MPLA não presta. Isso só não basta. Isso não belisca o MPLA. Era um movimento de libertação, se tornou um partido, aliás, um governo, tornou-se depois um partido, e esse partido capturou o Estado. A Angola, a geografia que nós temos, de 1.246.700 km², foi desenhada na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, quando os europeus dividiram a África. E o Congo de Antotela, o antigo reino do Congo que foi dividido, uma parte do antigo reino do Congo se tornou esse território que hoje chama-se Angola. Só quero saber, quando o Cota fala sobre o meio, sabendo, tipo, qual é o meio que nós podemos mudar? Conhecendo... Vou chegar já lá. Okay. Eu estou a falar primeiro do primeiro elemento fundamental. Tu tens que conhecer quem é o inimigo. O inimigo era um movimento de libertação. Se tornou um governo. E depois tornou-se um partido com uma linha ideológica, em 1977, né? Ele, quando se tornou governo, não era partido. O MPLA se tornou partido em 1977 porque definiu-se como um partido marxista socialista no Congresso deles. Entende? Em 77. Primeiro, o movimento de libertação. Esse movimento de libertação teve um acordo com os portugueses, com os outros dois movimentos de libertação. Os portugueses descartaram os outros dois, valorizaram o MPLA e entregaram o poder de Angola. Entende o que eu estou a querer te dizer? Desde a fundação de Angola, em 1884 a 1885, o Estado nunca esteve na mão dos angolanos. Porque de 1884 a 1885 a 1974, data um período de exploração que é colonial, portuguesa. De 1975 a 2025, data-se um período de neocolonialismo sob tutela de quem?
do MPLA. Então, o Estado nunca esteve na mão do povo. Então, é preciso tu conheceres primeiro quem é o inimigo. É o MPLA. Era um movimento de libertação, tornou-se governo, tornou-se um partido e capturou o Estado. Agora temos que saber o que é o Estado. Em Angola, o MPLA confunde-se com o Estado. E vais entender porque que o MPLA confunde-se com o Estado. O Estado o quê? É o povo, o território, ficou caçumbulado na mão do MPLA. Porque o povo, dentro do território, delega uma determinada elite política organizada que se chama partido o poder de administrar o Estado. O que é que eu estou com isso querer dizer? O povo, por via do sufrágio universal que são as eleições, delega o voto. Por quê? Foi apresentada uma proposta de governação, o povo aceitou, delegou o voto, legitimou. Então, esse governo vai administrar o Estado, vai administrar o país e as instituições. Vai fazer com que a vida do povo tenha progresso, vai ajudar a desenvolver Angola, vai industrializar o país. O MPLA capturou o Estado, as instituições do Estado estão na mão de quem? Quem é o governador do Luanda de onde? Quem é o administrador do casamento? O comandante da polícia? O russo do bairro? O chefe do carro? O diretor de um hospital? De uma terra rica, mas com uma população que vive na miséria, sem acesso à educação, aqui na função pública, sem saúde, sem emprego, sem futuro, sem direção. Mas o MPLA se tornou o dono da cidade de Luanda, 50 anos de subjugação. Ele tem o Estado totalizado. É que taxa o preço do saco de fuba, do balde de tomate, do peixe lambula, do bidão de óleo. Entende? Como o país não produz, o país não tem mercado interno, não há competitividade, então alguém vai ser o dono da economia, a economia centralizada. A economia centralizada tem um objetivo fundamental, é ter o controle da população. Porque quem te alimenta, te domina. O povo é refém, refém da comida, refém da bebida, refém do estômago. Entende? Estou a falar do inimigo, os meios que ele tem. Te manipula. E depois, é com esses meios de comunicação, é que ele vai criar a política de distração social e a distorção cultural. Mata a cultura, mata os valores. Começamos a entrar numa onda que qualquer estúpido, sem escolaridade, sem conhecimento, ignorante, tem acesso a um microfone e se torna um fazedor de opinião. Quando você só vê o indivíduo buçal, tem acesso a microfones 24 sobre 24 horas. Danças na televisão, o artista trouxe um bailarino que come caco. Dança na televisão, a cantora tem músicas, mas as músicas não soam. Mas você vê que ela é mais forte a abanar o rabo e se atirar no chão. Mano, estás a ver o que é que tu estás a fazer? Estás a disseminar, sabe o que é? A matumbologia na mentalidade do angolano. E depois, associado a quê? A um país que não se investe na instrução e nem na educação. O que é que você espera? Um indivíduo ignorante, matumbo, que bate palma para tudo, desinformado. Estás a ver os instrumentos do nosso inimigo? Hein? Estou só no ponto número 1. Entende? Nesse ponto número 1, que ele tem as instituições sob sua tutela, vai ter uma oposição. Sim ou não? Vai ter ou não? Vai. Yeah. Qual é o papel da oposição? É fazer pressão a quem tem o poder. Qual é o papel da oposição em Angola? Excepto a UNITA, que com o MPLA tem um combate de quase 50 anos. O que é que a oposição fazia em Angola? E aí o Messi veio, gastou-se dinheiro, houve o jogo da Argentina, gastou-se quase 50 milhões de dólares. Os partidos da oposição não poderiam pedir a abertura de uma CPI. Sabe o que é uma CPI? Criar uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que é que se gastou. Sim, falando de tudo,
quem domina tudo isso é o MPLA. Yeah, então quem está no coisa, naquele ponto é o MPLA. Então não tem como contradizer tipo do que o chefe mandou. Estás a ver o tipo de inimigo que a gente tem? O MPLA é inimigo do povo angolano. Em nome da esquerda portuguesa. Onde estão esses partidos? O Partido Socialista Democrático, o CDS, o PSD, né, que é o Partido Socialista Democrático, o PS, o Partido Comunista Português. Esses são os patrões do MPLA, que não se comovem com a miséria do povo de Angola. Quanto mais morrerem pretinhos em Angola para esses partidos, é mais lucro. Porque o MPLA é um empregado que trabalha pela necropolítica dos neocolonialistas portugueses que derrubaram a ditadura salazarista de Antônio de Oliveira Salazar e Marcelo e o... Como é que é aquele bairro da nossa... E o Marcelo Caetano. Entende? Estás a ver os meios que o inimigo tem? E o inimigo, para consolidar o poder, ele tem uma instituição que chama Ministério das Relações Exteriores, que lhe dá a possibilidade de fazer a cooperação bilateral com as outras nações e que organizações regionais e continentais. João Lourenço não esteve aqui nas Nações Unidas. As Nações Unidas, antes de João Lourenço vir para aqui, não tinha mandado um comunicado que pedia que o governo de Angola criasse uma comissão independente e que desse celeridade no processo de investigação dos massacres dos dias 28, 29 e 30 de julho. João Lourenço chegou aqui, sabe quem está nas Nações Unidas? O secretário? É o Antônio Guterres. É um indivíduo da esquerda. E da esquerda de quê? Esquerda portuguesa. Tem interesse. Não o Antônio Guterres que está a levar agora... Está aí agora para Angola nos dias 24 e 25. Nem o Antônio Costa, que é de esquerda, que está aí para Angola. Nem o Luís Montenegro, que é de esquerda, que está aí para Angola, que é o primeiro-ministro de Portugal. O Macron. A Úrsula. Da União Europeia. Então, o MPLA, com essa diplomacia, sabe o que é que ele faz? Entrega o desbarato à soberania nacional. As pessoas não entendem. O que destrói o país chama-se Ministério das Relações Exteriores. É o que chama todos os estrangeiros podem entrar. Todos os estrangeiros que quando chegam em Angola se tornam os proprietários dos setores que econômicos e comerciais. É aí onde você encontra o cubano só vende água, vende bloco, um trabalho que os angolanos poderiam fazer. Mas não há espaço para os angolanos. O polícia, o fiscal, te rouba. O polícia, o fiscal, te complica. A administração não te entrega o documento, o passe. O alvará, para você trabalhar. Mas o estrangeiro tem. Só chegou a 15 dias. Estás a ver? As cantinas, todas elas controladas. Por quem? Os nossos irmãos da Guiné-Conakry. Porque o MPLA foi fundado lá. A palavra MPLA nasceu na Guiné-Conakry, em 1961. Era MAC, movimento anticolonial, mas em 1961, na Conferência dos Povos Africanos, na Guiné-Conakry, sob chancela do presidente Sékou Touré, o MPLA deu-se o nome de Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Nesta época, Agostinho Neto não estava lá, porque Agostinho Neto chegou no MPLA em 1962. E o Agostinho Neto e o Lúcio Lara são militantes do Partido Comunista Português, estavam em Portugal nos anos 50, a militarem no Partido Comunista de Portugal. Estás a entender? Estás a entender a força que tem o nosso inimigo? Tem a diplomacia. Por isso é que extraditaram quem? O Mangenas. Eles não se importaram. Violaram todos os acordos que eles subscrevem internacionalmente e conseguiram tirar o Mangenas de Moçambique com um avião da presidência da República. Está a ver o inimigo que a gente tem? Então, se tu não entendes a dimensão do inimigo que tens, dos meios que você tem para usar
E o local onde tu estás a fazer o combate, a nossa revolução é inglória, é em vão, é emocional, ela não é racional. Ela só vai ser racional quando a gente usa a mente, usa conhecimento, sabedoria, usa a escutação e monta uma estratégia de luta. O Ministério das Relações Exteriores é que vende o país. A Rosa, a empresa dos russos, não está onde? Não está nas lundas. Não é que explora os diamantes. Não as empresas portuguesas que prestam serviço na IPAL. Então, não se poderia, 50 anos depois, não poderíamos ser nós. Por que é uma empresa portuguesa que vem prestar serviços na IPAL? Para purificar a água. Os acordos que o MPLA tem com os colonos que derrubaram o colono-chefe, que é o Salazar, aqueles colonos que nasceram no 26, os neocolonialistas que nasceram no 25 de abril de 1974. Há uma matéria que passa boa na internet, uma informação. Angola até 1964 tinha não sei quantas empresas, tinha não sei quantas fábricas, o MPLA é incompetente, o MPLA deixou tudo, avariou, o MPLA nunca olha. O MPLA tem um acordo secreto com os portugueses. Era preciso destruir essas empresas para Angola viver na base de quê? Da importação dos produtos portugueses. Porque com essas empresas e com pessoal qualificado, Angola não ia depender dos portugueses, então não haveria lucro. Então, destroem as empresas que nós vamos exportar produto português para vocês consumirem. Porque no final do dia o dinheiro vai pagar para onde? Para Portugal. Estás a entender? Estás a entender? Não te esqueças que esse nosso inimigo tem o dinheiro do quê? Do petróleo. Tem o dinheiro do quê? Dos diamantes. Tem o dinheiro de quê? Das minas de ouro, de ferro, de manganês. Tem terras férteis. Tem água. Tem o Estado nas suas mãos. Tem ou não tem recursos? Tem. Porque tem o Estado. Está a ver o nosso inimigo? Agora vou no segundo ponto. Quais são os meios que tu tens para lutar? Tipo, onde é que está o problema agora dos angolanos? Qual é o meio? Falando dos meios, se for a guerra, tipo, ninguém vai combater porque o povo não tem nada para combater com o MPLA. O primeiro meio de um revolucionário, numa luta revolucionária, contra um regime, chama-se conhecimento. Conheça o seu adversário e conheça-se a si. Conheça os pontos fortes dele e conheça as tuas fragilidades. Qual é o meio essencial para a luta? É um meio simples. Sabe, chama-se quê? Povo. Povo. Sabe qual é a palavra que derruba o MPLA? É simples. Todos. Todos. Sabe qual é o instrumento? Tem 5 letras, né? Tem 4, né? P-O-V-O, povo. Todos. Unidos. Então, é preciso ter uma estratégia, sabe para quê? Para emancipar a tomada de consciência do povo. Mostrar ao povo qual é o seu papel dentro do Estado. O Estado é o povo. Não é o governo, nem é o partido. Por isso é que o MPLA não investiu na educação pedagógica, como não investiu na educação cívica. Qual é a diferença da educação pedagógica e cívica? A educação pedagógica é aquela que te permite, ou permite o indivíduo, emancipar a consciência por via de conhecimentos que depois vão te permitir você ter um segmento de orientação pessoal ou por influência de um caminho para uma instrução. Uma instrução, um curso que você quer fazer direito, que vá. Mas você passou por um processo da pedagogia, do A, B, C, A, I, criar vogais, abecedários, saber escrever, visualizar o mundo, música, teatro. O MPLA não investe nisso.
E outro pesado, o MPLA não investe na educação cívica, que é aquela educação que permite ensinar ao ser humano quem és tu. Quem és tu? Sou um ser humano, ok, sabemos. Nasceste onde? Nasci em Angola. Então você é cidadão. O que é um cidadão? É uma combinação de dois elementos que se fundem. Chama-se direitos e deveres. Como é que os direitos podem ser jurídicos? É quando existe aquilo que o Jean-Jacques Rousseau chamou de contrato social. Uma elite com poder, uma elite partidária, apresenta uma proposta de administrar o Estado. Vai ao poder por via do voto, está legitimado. Então isso chama-se que um contrato entre quem governa e quem é governado. Tu governas para quê? Vou dar um exemplo simples, quando é que o direito se torna jurídico. Tu respiras, né? Sim. Yeah. Se eu acender aqui uma fumaça, vais respirar bem? Não. Fica um atentado à tua saúde. Yeah. Moramos num bairro, né? Yeah. Se eu acender aqui uma fumaça que queimar árvores, as chefes vão conseguir dormir em casa? Não. Isso é um ato criminoso, porque eu atentei a um espaço público. E eu atentar a um espaço público, estou a atentar à saúde pública da zona. Respirar é uma condição natural. O corpo trabalha com inspirar e respirar. Ela se torna jurídica, porque quando eu vir incendiar, eu tenho de ser, o fulano que incendiou tem de ser criminalizado, porque você está fazendo um atentado à saúde humana. Está a ver? A lei vai me punir, porque respirar é um direito natural, mas ele tem que ser conservado num acordo jurídico. É a lei que vai dizer, quem fazer fumaça está a tentar a respiração dos outros. Então, o cidadão é uma combinação entre direitos e deveres. Os direitos são naturais. Comer é quê? É natural. Beber água. Natural. Então, se não há comida, você come? Então, quem governa o Estado diz: Angola tem terras férteis. Aparece um indivíduo que quer criar uma fazenda. O indivíduo que cria uma fazenda vai gerar emprego, vai ter pessoas que trabalham lá. Não vão produzir comida. A comida deita-se fora ou vende-se. E aí, então, se todos nós trabalhamos, todos nós temos o direito, por via do trabalho, de comprar comida. Então a gente come para manter o corpo saudável, o corpo são. Mas comer é uma condição natural. Mas que é para você regulamentar a sociedade, para sair do estado da selvageria humana para o estado de compromisso racional e jurídico, é preciso ter a regulamentação da lei. É aí que se chama o contrato social. Então, essa educação cívica, o governo não ensina. Porque quando ele começar a ensinar a educação cívica, nós vamos tirar todo indivíduo que está no poder. Não vejo, por isso é que bué de gajos governantes dizem: nós estamos, vocês não podem ter pressa, nós vamos fazer. Você não está a fazer favor a ninguém. Está a ver a mentalidade que ele tem? Sabe por quê? Porque o cidadão em Angola não existe. Existe o habitante. Qual é a diferença do cidadão? O cidadão é um indivíduo esclarecido, que tem direitos a serem protegidos e tem deveres a cumprir com a sociedade. O habitante é um indivíduo que é número. Quantos habitam em Angola? 40 milhões. Quantos são angolanos? Entende? Quantos habitam em Angola? 40 milhões. Quantos são angolanos? Quantos são americanos? 300 e tal. 328 mil. Milhões de americanos. Sabe por quê? Tem direito e tem deveres. Quantos são angolanos? Nem o angolano sabe o que é que ele é. Então como é que um indivíduo que tem 30 anos de idade não tem registro? Está a entender, né? Está a entender? Está
entender? Então, Quantos são angolanos? Quantos habitam em Angola? 40 milhões. O cidadão vota. O habitante pinta o dedo. Você se perguntar, num culturista, foste votar? Já fui. Votaste por quê? Oh, é um mambo, só está a bater, papai, te fomos lá. Não está vendo o dedo, está pintado. Oh, mano, você foi pintar o teu dedo, sabe para quê? Para ganhar mais 5 anos de sofrimento. Porque o gatuno que você foi lá, foi pensar que vai lhe tirar, vai ficar. Sabe por quê? As instituições estão nas mãos dele. Entende? Então, eu falo numa linguagem terra a terra, que é para as pessoas entenderem, porque eu sou intuitivo, eu não sou acadêmico. A minha linguagem é uma linguagem popular. Entende? Então, não tem muita magia, tá vendo? Tá vendo? Não tem muita magia, entende? Estás a entender? Se tu não entendes o inimigo que tu tens, não entendes que meios que tu tens para lutar, não entendes em que local tu estás para fazer a luta, você é um frustrado, é emocionado, tem raiva. E a revolução não tolera os raivosos, porque o indivíduo raivoso é colérico, estraga os planos, ataca rápido, não consegue guardar surpresas. Você não me viu, só assustaram, está nos Estados Unidos, mas andavam a falar, está num buraco, né? Olha, está no Dubai, lhe viram ontem andar de um táxi, ele está a fazer táxi, a levar pessoas, está a cobrar. Oh, mas então no Dubai é um país tão desorganizado que eu também conduzo um carro. E é tipo, alô, epa, vamos para onde? Vamos para Abu Dhabi, é quanto? Epa, 200 dirham, entra aí. Desculpa, está a entender? Entende? Assustaram, bateu onde? América, olha, epa, chegou na América, epa, mano, chegou como? Tipo, é inteligência artificial. Não, eu disse, para como mesmo inteligência artificial, vamos mesmo na rua aí, o carro está a passar, está a ver, epa? Matrícula, muito bem, senhoras passaram, pulas a passarem, mas com a pastilha, encheu o balão, paf, epa, está mesmo lá, tá, mas agora depois, epa, chegou como? Oh, epa, mano, como é? Quer entender? Silence. Mind. Estratégia. Se não existir estratégia, silêncio, conhecimento, é nula a revolução. Entende? O MPLA pode sair do poder? Sai do poder. A estratégia? Mas é preciso termos o ponto número 2. Sabe quem? É o povo. É preciso apresentarmos uma proposta de luta clara para o povo. É preciso apresentarmos ideias, projetos, dizer ao povo, vamos por esse caminho. E nós temos uma vantagem neste momento. Sabe qual é? 2027 é as eleições. Então é o ano do tendão de Aquiles para o MPLA. 2026 até 2027. O MPLA tem 3 grandes batalhas. Lutar contra as eleições em Portugal, lutar contra a direita, contra o André Ventura, o Congresso Ordinário do MPLA, que vai definir quem será o candidato, e as eleições de 2027. Agora, se a gente tivermos unido, bem montados, a nossa luta, vamos combater o MPLA nesses 3 itens que eu classifiquei. Tipo, o nosso meio para ganhar é ser unido. É isso. Eu consigo entender. O povo. Primeiro é o povo. Precisamos trabalhar a mente do povo. Porque o povo é o instrumento para derrubar a ditadura. Porque o polícia é quê? É do MPLA. Não, o polícia é o povo. É o povo. Mora onde? Em Angola. Mora onde? Dizendo, nos bairros onde é que é o terceiro ponto que eu te disse, né? Temos que ver aonde é que estamos a fazer o combate. Por que um polícia mora no bairro? É uma coisa também muito relevante. Estou vendo aqui
comparando a vida dos policiais que vivem Não, tinha os Estados Unidos. Estou a dizer, por que um polícia mora no bairro? Como é que um guardião da opressão mora no teu bairro? Eu não conheço os deveres dele. Eu entendo, não vais entender. Nós temos aqui várias possibilidades de meter o MPLN de bandada. A turma de João Lourenço vão arrumar as malas, vão fugir. Como é que um polícia mora no bairro? Quem é que te disse que o polícia deve morar no bairro? Então você que defende a ditadura, defende os malignos da nação que roubam e matam o povo, vai morar no Kazenga. Sabe por que mora? Porque a gente não está organizado. A partir do momento que a gente vai organizado, nos bairros não vai morar polícia. Não vai morar nem soldados do COJA, das Forças Armadas. Só vão passar o dia com as famílias dele. Dentro das esquadras e dentro das casernas. Porque eles são os inimigos mirim do povo. Porque o MPLA não fica no poder sozinho. Uma coisa é regime. O MPLA é um regime. Outra coisa é o sistema. O sistema é o regime com os outros. Então chama-se sistema. É o MPLA com a polícia. O MPLA com soldado. O MPLA com os partidos traidores. O MPLA com os comentaristas Balixionga e aquele, quem é? O lindo Bernardo Tito. Tá entender? Entendeste? David Mendes. O MPLA com culturistas que lhes dão dinheiro para meter comida na arca, para atacar quem? O povo. Estás a entender? Então como é que um culturista que bifa um ativista mora no bairro, está lá a fazer quê? Nem agora, melhor, se a gente tivesse organizado, de dizer, mano, amanhã mesmo tens prazo até 18 horas, tá vendo? Vai alugar um carro, pega a tua mobília, mete no coiso, aqui você já não pode ficar. Porque você está a defender os interesses de quem? Dos exploradores do povo. A partir do momento que a gente entender que vamos lutar organizadamente, eu criei um estudo como rebentar uma ditadura no dia das eleições. Mano, esse mambo se sai, o MPLA não vai conseguir chegar assim no público e dizer, epa, a CNE, o MPLA ganhou com... Não vai. Eu fiz um desenho, trabalhei aí com 4 gajos fortes mesmo, de cabeça quente. 2 cambas meus do Quênia e um gajo da Guiné-Bissau. Outro é Mangope. Eu, professor Mafenda. Fizemos um trabalho do ensaio como rebentar a fraude eleitoral no dia das eleições. Mas esse trabalho é um ensaio como travar uma fraude eleitoral 6 meses antes das eleições. Aquilo é pressão, mano. Podem ir buscar portugueses, ir buscar como é que chama aqueles? Observadores internacionais. Não vai dar certo. E se eles se declararem vencedor das eleições, é muita vergonha, mano. Se o povo seguir plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, da mesma maneira assim, mano, acabou. Entende? Você está a ver o movimento todos, os ataques que um gajo recebe, Ainda não somos nada, só também um pequeno escritóriozinho, né? Estamos legalizados nos Estados Unidos. Oh Deus, o Criador, o maior, a energia que realiza e atua em ti, a gente acredita de manhã até à noite. Só Ele nos olha, nos observa e nos protege de toda a pancada, todo o mal. A gente também falha, tem nossas falhas que são naturais. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente pede, Deus, por favor, me livre, cometi, falhei. Temos essa sensibilidade humana, a gente é ser humano, a gente sente por Angola, ela fala conosco aqui dentro, porque a gente nasceu naquela terra, primo, entende? Esse gajo é um atrasado, as pessoas não têm noção de debater comigo, primo, não é fácil. Pode ser Carlos Feijó, pode ser Esteves, pode ser tudo, vou respeitar, mas se a gente tiver um tema social e político para discutir Angola, mano, se prepara, que eu vou vir com tudo. Porque eu venho em nome do povo.
Entende? Estás a entender bem, né? Agora começas a entender a precisão de uma luta revolucionária. Temos que ter muito cuidado. Temos que ser audazes. Temos que ser estrategas. Mano, no dia que tu saberes a minha vinda na América, como foi, o Criador é muito grande. Ele é o maior, mano. Eu bebi água suja, andei de burro. Tá vendo burro? Eu não estou andando de burro, estou frustrado, estou já bem queimado, tudo escuro. Mano, Moscambas, do Senegal, Guiné, Conakry, Bissau. Estive nas tabancas, bem protegido. Meus brothers da África do Sul, tá vendo? Do Cape Town, de Johannesburg, minha tropa, da Namíbia, entende? Meus niggas, real niggas, Zona Norte, hoje ainda Kazanga, é quebrado, é nós, terceira divisão, em grande, quarteirão norte, é a escola, Racionais MCs, forever, MCK, meu puto. Não sei se eu e ele quer mais ver, mas eu mesmo capa sempre vai ser meu puto, eu já lhe avisei. Sempre capa, cuidado, eu sou mais velho, eu é que grito assim que gosto de xinguilar. MC Capa. Uma grande tropa, muito tempo. Luati Beirão, que vocês estão a ver hoje. White Share Killer, é o nome dele nos anos 90. No tempo da era do hip hop, na rádio LAC, Luanda Antena Comercial. Fui eu que substituí o Luati Beirão para fazer o programa Poeticar de Rua, entende, mano? Então a estrada é longa. Cota Fadermac, Respect, Big Dog, Mocamba Pelé, que me disse um dia, porra, mano, gangsta, eu te curto pra caralho. Meu brado da vila, assim, da luta do dia a dia, me berrava, tu um dia vai ser alguma coisa, eu também não sei. Porra, o Pelé morreu, quando um gajo pincou, Pelé já estava morto. Morreu, já estava doente, meu, foda-se. De Fred, real niggas mesmo, real, entende? Meu prédio que me viu nascer, tá vendo a tia Antônia, daqui dos Estados Unidos? É a minha parteira, é que me fez nascer. É amiga da minha mãe. Quando a minha mãe estava com dor, me levou nos... É ela, tia Antônia, que coisa. É que me fez nascer. É a minha parteira. Por isso é que ela me xinguila daquela maneira. Eu não lhe ligo, tá vendo? Tia Antônia, ela me trata como um bebê. Não, tia Antônia, não faz isso. Tá vendo? Entende? Estás a entender agora? Tá vendo o quanto grau de responsabilidade a gente tem? Essa geração. Eu daqui, a semana que vem, vou começar a fazer lives virados para Portugal. Mano, ouve bem o que eu estou a te dizer. As eleições de Portugal, do dia 18 de janeiro, vão condicionar para muito tempo os povos lusófonos da África, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé. Sabe o que é que eu estou com isso querer dizer? Se a esquerda de Portugal ganha as eleições, a Frelimo vai ficar mais tempo no poder. O MPLA idem. Se eles se acham, ou são chamados para serem observadores para as eleições que acontecem nos nossos países, então nós devemos ser influenciadores para a eleição de Portugal de 2026. A maior eleição de Portugal da história nesses 50 anos será essa. Esses meus lives que eu vou fazer é para chamar a atenção que há necessidade de se criar, e eu estou a falar com muitos ativistas, meu brother Sumaíla, meu tropa de Guiné-Bissau, toda a tropeira da Guiné, meus manos de Moçambique, minhas manas Quitera, e esses já tinham falado com a Quitera em 2023, que tínhamos que criar uma liga. Aliás, como é que chama isso? Uma frente libertária da lusofonia para derrubar a Frelimo e o MPLA. Portugal está a nos chamar a atenção que há necessidade de se juntarem, vocês aí em África, para influenciarem as eleições. Lembra-se o que eu te disse? As eleições de Portugal vão condicionar para muito tempo a vida dos povos africanos da lusofonia. Se aquela elite portuguesa ganha as eleições, o MPLA estará no poder, a Frelimo estará no poder, os moçambicanos vão sofrer, os angolanos idem. O André Ventura defende os interesses dos portugueses, mas o André Ventura
para quem é visionário e percebe, está a lutar contra os inimigos do MPLA que dão a possibilidade de Portugal ser, conforme diz o mais velho, Fernando Vumbi, a lavandaria da corrupção de Angola. Tu não tens noção quantos políticos portugueses são presidentes do Conselho de Administração, que é PCA, de empresas que geram muito lucro em Angola. Ex-governantes portugueses, ex-políticos do PSD, do PS, do CDS e do Partido Comunista estão em Angola a tomar conta das empresas. Dos Banco Milênio, Banco BIC, BAI, Sonangol, não sabe? Eu estou a trazer todas as provas com imagem e tudo. Que é para vocês verem. Os pretinhos que morrem em Angola não interessa às elites político-partidária portuguesa. Quanto mais pretinho morrerem que se diz. O Marcelo Rebelo de Sousa é filho do Baltazar Rebelo de Sousa. O pai dele, na época colonial, foi governador de Moçambique, em nome do Estado colonial português. Então o próprio Marcelo Rebelo de Sousa tem no seu próprio ADN, sabe o que é? Um sangue de colonialista que se preto morre ou não, para ele não se importa. Onde ele beijou a mão do João Lourenço, não lhe viste? E João Lourenço a estranhar que lhe beijaram na mão, mano. Aquilo é uma fotografia para te cativar, para te passar a mão na cabeça. É mais roubo, mais sofrimento para o povo. Entende? Hã? És um gênio. Quem? Não, não sou gênio. Não, esquece isso. Sou apenas um cidadão de Angola. E hoje me considero um cidadão do mundo, né? Que tem uma visão sobre o mundo, a gente fala sobre o mundo. Exatamente isso. Quando você consegue pegar a população, como diz o povo, que tem a força, então você tens o povo que te dá apoio, então você... Porque não é fácil as pessoas ficarem... O Gaspar Miranda me perguntou como é uma pergunta, como é, estás a ficar velho? Não, continuo jovem, Gaspar, fica calmo. É só um fio branco, não ligue isso, mano. Porque velhice é idade. Já vimos gajos com 25 anos tão arrebentados. Nós aqui na casa dos 40 aí, já, não está velho, estamos em dia, né? Fresh boy, né? Olha, agora é o tempo, né? Ô, primo, de mexer as mãos, soprar já, né? Fazer isso. E há dias que agora, quando a gente... Lembras que eu te disse, né? Como está faltando o dia que você vai ter que me filmar, eu só a falar, na boca está saindo vapor. Já estavas a falar. Desculpa lá ter cortado. Estavas a falar. Neste momento, da forma que eu disse, que tipo, o qual é o gênero, do sentido que você consegue ter a confiança do povo, enquanto que o povo tem uma força assim. O que o Cota tipo, pretende para as eleições do tipo a mente, como é que você prepara a mente dos angolanos para as eleições de 2027? 2027 a gente não pode combater. É isso que não. Nós temos que montar a estrutura para começar a lutar agora e para ir consolidar a luta, entende? Vamos ir lutar em 2027? Não, vamos nos preparar agora para consolidar o combate. Vai ser o combate de todos. É Angola contra o MPLA. Esse é o combate. O dito dali diz que será o último combate. Entende? Angola toda vai começar com Portugal. Por isso que eu estou a montar esse estudo, que é para a gente ampliar Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil. Estamos a vir para ir para onde? Para Portugal. O grande combate começa em Portugal. O dia 18 de janeiro vai definir quem é o Daniel Chapo, quem é o João Lourenço, quem implementa a ditadura na Guiné-Bissau, quem mata o povo da Guiné, quem prende os ativistas da Guiné, quem expurga os partidos na Guiné, quem simula golpe de Estado em São Tomé para se manter e perpetuar o poder, quem é? Entende? A partir do momento que
Angola perde Portugal, acabou. Para o MPLA. Mas o MPLA, como é matreiro, está a tentar se abarrar na França, por via do Macron. E vou te dizer porquê. A França, neste momento, perdeu muitas possessões coloniais em África. A zona do Sahel, estamos a falar de países tão importantes, extremamente importantes, em termos de recursos, como Burkina Faso, Mali, Guiné-Conakry, entende? Perdeu muitos países ali. Madagascar, o Gabão. O Macron, neste momento, representa a esquerda mundial. O Lula não tem tanta força, mas o Lula influencia muito por causa da história de um pobre dentro do globalismo de esquerda. Mas quem controla a esquerda global é o Macron. Sabe o Macron substituiu quem? O presidente Biden. O João Lourenço é da escola dos globalistas, onde está o Macron. O Macron está a olhar Angola com os outros olhos. Então, provavelmente, ele quer se amarrar para Paris caso perde Lisboa. Essa conferência que vai acontecer. Então, se ele é presidente da União Africana, não poderia acontecer em Addis Abeba, na Etiópia. Onde está situada lá a sede. Está a levar para Angola. E o que isso acaba por ser? É tudo charme. Porque no fim de tudo, não há benefício para o povo. São acordos. E você vê os esquerdistas todos de Portugal com cargos de relevo, entende? Regionais, aliás, continentais e mundial. Um é quem? António Guterres, as Nações Unidas. Não é um globalista, não é um esquerdista. O outro é quem? António Costa, União Europeia, não é continental. O outro é quem? Luís Montenegro, que é o chefe do governo, que é patrão do MPLA, que é o governo português. Estás a entender? As pessoas, como não fazem leitura, não, eles estão a vir, mano, tu não sabes. E está a ver a frase que sai no jornal? Para a África e com força. Isso foi uma frase criada por Portugal em finais de 50 e princípio dos anos 60. Foi uma frase de Salazar. Quando ele estava a perder as colônias, os movimentos estavam a resistir, estavam a existir várias revoltas. Essa frase, para a África e com força, para a África e com força. Sabe, para a África com força significa o quê? Mandar o exército português nas províncias ultramarinas. Está a ver o cartaz da Cimeira? Para a África e com força. O que é que Angola tem que é para dar numa cooperação bilateral? Zero. Entende? Zero. A presidente do COJA não estava lá, do Fundo Monetário Internacional. Está com 10% da bateria, está a cair, mas anyway, vamos já fechar. Tá, epa. Era mais ou menos isso, né? Não, porque não endireta bem. Toca não se endireta bem. Toca é para ficar assim, quer dizer, um lado da beleira. Tem que sair para fazer... Oh, então, não é para falar também, é com a menino, hein? Um caminhudo, com a jovem. Você tá entendendo? Família, do fundo da alma, para vocês, já? Saúde e paz é nós. Fazer acontecer, movimento todos. Está a cair a bateria, senão a gente poderia estar mais aqui. A primeira pergunta vai... E qual é o plano, tipo, neste caso? E qual é o procedimento? Porque nós, tipo, já sabemos que o MPLA, pelo que eu entendo, o MPLA tem um medo e eu quero saber, tipo, quais são as medidas. Eu sei que o Cota consegue, tipo, esclarecer muito bem, tipo, de que forma que nós podemos derrubar o MPLA. Só quero saber... É assim... Quando tu estás a fazer uma revolução, o cenário mais possível, que tem que ser o primeiro para tu entenderes que tipo de revolução tu estás a fazer, são dois. O primeiro, não, são três. O primeiro, conhecer quem é o inimigo. Segundo, que meios você vai usar para combater o inimigo.
Terceiro, e não menos importante, em que local você está a combater este inimigo? São os 3 elementos fundamentais para tu compreenderes a dimensão de uma luta revolucionária popular para se derrubar um regime como o do MPLA, que está há 18.000 dias e 32 dias, está há 18.032 dias no poder, ou seja, 50 anos, que correspondem meio século. Como derrubar o MPLA? É preciso você fazer um estudo categórico com grande precisão. Primeiro elemento, conhecer o inimigo. Segundo elemento, que meios a usar. E terceiro elemento, em que local tu estás a travar o combate com esse inimigo. Quando eu digo conhecer o inimigo, o MPLA é um governo no poder há 50 anos. Sim. O MPLA é um partido, não é? Sim, sim. O MPLA era um movimento de libertação nacional. Deixou de ser um movimento de libertação nacional, passou a ser um partido-governo e passou a ser um partido que capturou o Estado. Estás a entender? Se tu não compreenderes a natureza morfológica do inimigo, então tu vais fazer uma luta de emoções. Ah, o MPLA não presta. Isso só não basta. Isso não belisca o MPLA. Era um movimento de libertação, se tornou um partido, aliás, um governo, tornou-se depois um partido, e esse partido capturou o Estado. A Angola, a geografia que nós temos, de 1.246.700 km², foi desenhada na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, quando os europeus dividiram a África. E o Congo de Antótela, o antigo reino do Congo que foi dividido, uma parte do antigo reino do Congo se tornou esse território que hoje chama-se Angola. Só quero saber, quando a Cota fala sobre o meio, sabendo tipo, qual é o meio que nós podemos mudar? Conhecendo... Vou chegar já lá. Okay. Eu estou a falar primeiro do primeiro elemento fundamental. Tu tens que conhecer quem é o inimigo. O inimigo era um movimento de libertação. Se tornou um governo. E depois tornou-se um partido com uma linha ideológica, em 1977, né? Ele, quando se tornou governo, não era partido. O MPLA se tornou partido em 1977 porque definiu-se como um partido marxista socialista no Congresso deles. Entende? Em 77. Primeiro era um movimento de libertação. Esse movimento de libertação teve um acordo com os portugueses, com os outros 2 movimentos de libertação. Os portugueses descartaram os outros 2, valorizaram o MPLA e entregaram o poder da Angola. Entende o que eu estou a querer te dizer? Desde a fundação da Angola, em 1884 a 1885, o Estado nunca esteve na mão dos angolanos. Porque de 1884 a 1885 a 1974, data um período de exploração que é colonial, portuguesa. De 1975 a 2025, data-se um período de neocolonialismo sob tutela de quem? Do MPLA. Então, o Estado nunca esteve na mão do povo. Então, é preciso tu conheceres primeiro quem é o inimigo. É o MPLA. Era um movimento de libertação, tornou-se governo, tornou-se um partido e capturou o Estado. Agora temos que saber o que é o Estado. Em Angola, o MPLA confunde-se com o Estado. E vais entender porque que o MPLA confunde-se com o Estado. O Estado que é o povo, o território, ficou caçumbulado na mão do MPLA. Porque o povo, dentro do território, delega a uma determinada elite política organizada, que se chama partido, o poder de administrar o Estado. O que é que eu estou com isso querer dizer? O povo, por via do sufrágio universal, que são as eleições, delega o voto, porque foi apresentada uma proposta de governação, o povo aceitou, delegou o voto, legitimou. Então, esse governo vai administrar o Estado.
vai administrar o país e as instituições, vai fazer com que a vida do povo tenha progresso, vai ajudar a desenvolver Angola, vai industrializar o país. O MPLA capturou o Estado. As instituições do Estado estão na mão de quem? Quem é o governador de Luanda? É de onde? Quem é o administrador do Kazenga? O comandante da polícia? O bufo do bairro? O chefe do CAP? O diretor de um hospital? Estás a entender? A administração de Luanda, a gestão do governo provincial de Luanda não é partidária. Aquilo é função pública. O MPLA é uma instituição ente privada. Mas o MPLA se tornou o dono da cidade de Luanda por via do governador. Então, ele tem o Estado totalizado nas suas mãos. Esse é o ponto fundamental que eu estou a dizer. Qual é o inimigo? Agora, quais são os recursos que esse inimigo tem para manter o povo cativo? Ele tem as Forças Armadas, tem a Polícia Nacional, tem os serviços de inteligência, tem um corpo de bombeiros, hein? Tem o Exército Nacional, tem a Força Aérea, tem a Marinha de Guerra. Todos estes que eu citei são forças de defesa e segurança. Para quê? Para salvaguardar o interesse nacional que se chama a soberania e a integridade da nação e do país. As Forças Armadas de Angola, elas existem para salvaguardar o território nacional de Cabinda do Cunene do mar ao leste. Mas as Forças Armadas de Angola, o chefe de Estado-Maior é do MPLA, o comandante-geral do Exército é do MPLA, o ministro da Defesa é do MPLA, os comandantes regionais é do MPLA, os chefes da caserna é do MPLA. Eles defendem a República ou eles defendem o MPLA? Estou a falar em termos de recursos que o inimigo tem. Isso chama-se recursos de medidas de coação. Quando houver uma revolta popular, o MPLA dá ordem, tirem o exército, tirem a polícia e matem urgentemente todo manifestante. Ele vai te dar uma classificação política. Vocês são arruaceiros. Mas o ato que o povo está a fazer é um ato constitucional, porque é uma manifestação que é um direito do povo. Estás a ver o inimigo que tu tens? E agora, outra coisa, o inimigo que tu tens, qual é outro recurso que tem? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação só são divididos de duas maneiras: meios de comunicação públicos e meios de comunicação privados. Os meios de comunicação públicos são aqueles que defendem os interesses do povo, informam o povo com isenção, com verdade, com transparência. Aí estamos a falar TPA, Rádio Nacional de Angola, Angope. Ele defende os interesses dos angolanos. Mas esses meios de comunicação, que eles são muito forte do ponto de vista da amplificação da sua comunicação, porque eles chegam em todo o território nacional, são usados como caixas de ressonância para se passar a mensagem do MPLA e não a mensagem do governo angolano que trabalha para o povo. É aí onde você vai ver que o Ernesto Bartolomeu vem ler um comunicado do MPLA. Tinha que ser o Esteves Hilário, que é o porta-voz do MPLA, para vir ler um comunicado do MPLA. Porque o ataque que o João Lourenço recebeu do André Ventura, o André Ventura é líder de um partido político, o João Lourenço também é líder de um partido político. Então, o comunicado deveria ser um comunicado do MPLA, por via do burro político, que é o órgão máximo, o órgão colegial do MPLA. Mas quem leu o comunicado é o Ernesto Bartolomeu. Então, vais entender. O primeiro recurso que eles têm que são as armas. O segundo recurso que eles têm que é a comunicação social. A comunicação social não te informa, desinforma, te mente, te engana, te manipula. Quase eles que dominam tudo. Eles dominam, têm aquela estrutura do Estado, que é estatal, que é do povo, que é paga com dinheiro dos contribuintes, que sobrevive com um dinheiro injetado por via do Ministério da Comunicação Social, por via do Orçamento Geral do Estado. Eles usam aquilo como um instrumento de brainwash, lavagem cerebral.
do povo, entende? Manipular informação, mentir os angolanos, mentir o mundo. Você viu que a TPA, Angola, a Rádio Nacional de Angola, tiveram a coragem de dizer que o presidente Donald Trump felicitou Angola pelos 50 anos da independência. Mano, isso até é perigo, isso é crime. Tu estás a mentir o povo. Entende? Você viu que aquela jornalista Ariane Veras disse, olha, Joe Biden já vai para Angola. Come on, preparem-se, a vida dos angolanos vai mudar. Porque agora vai entrar os dólares. Não são os dólares que mudam a economia. O que muda a economia é a eficiência e planificação. O que muda a economia, para se fazer uma economia saudável da Angola, é preciso que tenha que ter um mercado econômico onde haja concorrência. Onde o Estado só tem o papel de fiscalizar para que não haja inflação ou deselegância no processo da concorrência econômica. Em Angola, o governo é que taxa o preço do saco de fuba, do balde de tomate, do peixe lambula, do bidão de óleo. Entende? Como o país não produz, o país não tem mercado interno, não há competitividade, então alguém vai ser o dono da economia, a economia centralizada. A economia centralizada tem um objetivo fundamental, é ter o controle da população. Porque quem te alimenta, te domina. O povo é refém, refém da comida, refém da bebida, refém do estômago. Entende? Estou a falar do inimigo, os meios que ele tem. Te manipula. E depois, é com esses meios de comunicação, é que ele vai criar a política de distração social e a distorção cultural. Mata a cultura, mata os valores. Começamos a entrar numa onda que qualquer estúpido, sem escolaridade, sem conhecimento, ignorante, tem acesso a um microfone e se torna um fazedor de opinião. Quando você só vê o indivíduo buçal, tem acesso a microfones 24 sobre 24 horas, danças na televisão, o artista trouxe um bailarino que come caco, dança na televisão, a cantora tem músicas, mas as músicas não soam, mas você vê que ela é mais forte a abanar o rabo e se atirar no chão. Mano, estás a ver o que é que tu estás a fazer? Estás a disseminar, sabe o que é? A matumbologia na mentalidade do angolano. E depois, associado a quê? A um país que não se investe na instrução e nem na educação. O que é que você espera? Um indivíduo ignorante, matumbo, que bate palma para tudo, desinformado. Estás a ver os instrumentos do nosso inimigo? Hein? Estou só no ponto número 1. Entende? Nesse ponto número 1, que ele tem as instituições sob sua tutela, vai ter uma oposição. Sim ou não? Vai ter ou não? Vai. Yeah. Qual é o papel da oposição? É fazer pressão a quem tem o poder. Qual é o papel da oposição em Angola? Excepto a UNITA, que com o MPLA tem um combate de quase 50 anos. O que é que a oposição fazia em Angola? E aí o Messi veio, gastou-se dinheiro, houve o jogo da Argentina, gastou-se quase 50 milhões de dólares. Os partidos da oposição não poderiam pedir a abertura de uma CPI. Sabe o que é uma CPI? Criar uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que é que se gastou. Sim, falando de tudo, quem domina tudo isso é o MPLA. Yeah, então quem está no coisa, naquele ponto é o MPLA, então não tem como contradizer, tipo, do chefe mandou. Estás a ver o tipo de inimigo que a gente tem? O MPLA é inimigo do povo angolano. Em nome da esquerda portuguesa. Onde estão esses partidos? O Partido Socialista Democrático, o CDS, o PSD, né, que é o Partido Socialista Democrático, o PS, o Partido Comunista Português. Esses são os patrões do MPLA, que não se comovem com a miséria do povo de Angola. Quanto mais morrerem pretinhos em Angola para esses partidos, é mais lucro. Porque o MPLA é um empregado que trabalha
pela necropolítica dos neocolonialistas portugueses que derrubaram a ditadura salazarista de Antônio de Oliveira Salazar e Marcelo e o... Como é que é aquele bairro da nossa... E o Marcelo Caetano. Entende? Estás a ver os meios que o inimigo tem? E o inimigo, para consolidar o poder, ele tem uma instituição que chama Ministério das Relações Exteriores, que lhe dá a possibilidade de fazer a cooperação bilateral com as outras nações e que organizações regionais e continentais. João Lourenço não esteve aqui nas Nações Unidas. As Nações Unidas, antes de João Lourenço vir para aqui, não tinha mandado um comunicado que pedia que o governo de Angola criasse uma comissão independente e que desse celeridade no processo de investigação dos massacres dos dias 28, 29 e 30 de julho. João Lourenço chegou aqui, sabe quem está nas Nações Unidas? O secretário? É o Antônio Guterres. É um indivíduo da esquerda. E da esquerda de quê? Esquerda portuguesa. Tem interesse. Não o Antônio Guterres que está a levar agora, está aí agora para Angola nos dias 24 e 25. Não o Antônio Costa que é de esquerda que está aí para Angola. Não o Luís Montenegro que é de esquerda que está aí para Angola, que é o primeiro-ministro de Portugal. O Macron. A Úrsula da União Europeia. Então, o MPLA, com essa diplomacia, sabe o que é que ele faz? Entrega o desbarato à soberania nacional. As pessoas não entendem. O que distrai o país chama-se Ministério das Relações Exteriores. É o que chama todos os estrangeiros podem entrar. Todos os estrangeiros quando chegam em Angola se tornam os proprietários dos setores que econômicos e comerciais. É aí onde você encontra o cubano só vende água, vende bloco, um trabalho que os angolanos poderiam fazer, mas não há espaço para os angolanos. O polícia, o fiscal te rouba. O polícia, o fiscal te complica. A administração não te entrega o documento, o passe. O alvará para você trabalhar. Mas o estrangeiro tem. Só chegou a 15 dias. Estás a ver? As cantinas todas elas controladas. Por quem? Os nossos irmãos da Guiné-Conakry. Porque o MPLA foi fundado lá. A palavra MPLA nasceu na Guiné-Conakry, em 1961. Era MAC, movimento anticolonial, mas em 1961, na Conferência dos Povos Africanos, na Guiné-Conakry, sob chancela do presidente Sékou Touré, o MPLA deu-se o nome de Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Nesta época, Agostinho Neto não estava lá, porque Agostinho Neto chegou no MPLA em 1962. E o Agostinho Neto e o Lúcio Lara são militantes do Partido Comunista Português, estavam em Portugal nos anos 50, a militarem no Partido Comunista de Portugal. Estás a entender? Estás a entender a força que tem o nosso inimigo? Tem a diplomacia. Por isso é que extraditaram quem? O Mangenas. Eles não se importaram. Violaram todos os acordos que eles subscrevem internacionalmente e conseguiram tirar o Mangenas de Moçambique com um avião da presidência da República. Está a ver o inimigo que a gente tem? Então, se tu não entendes a dimensão do inimigo que tens, dos meios que você tem para usar e o local onde tu estás a fazer o combate, a nossa revolução é inglória, é em vão, é emocional, ela não é racional. Ela só vai ser racional quando a gente usa a mente, usa conhecimento, sabedoria, usa escutação e monta uma estratégia de luta. O Ministério das Relações Exteriores é que vende o país. A Rosa, a empresa dos russos, não está onde? Não está nas Lundas. Não é que explora os diamantes. Não as empresas portuguesas que prestam serviço na IPAL. Então, não se poderia, 50 anos depois, não poderíamos ser nós. Por que é uma empresa portuguesa que vem prestar serviços na IPAL? Para purificar a água. Os acordos que o MPLA tem com os colonos
que derrubaram o colono-chefe, que é o Salazar, aqueles colonos que nasceram no 26, os neocolonialistas que nasceram no 25 de abril de 1974. Há uma matéria que passa boa na internet, uma informação. Angola até 1964 tinha não sei quantas empresas, tinha não sei quantas fábricas, o MPLA é incompetente, o MPLA deixou tudo, avariou, o MPLA nunca olha. O MPLA tem um acordo secreto com os portugueses. Era preciso destruir essas empresas para Angola viver na base de quê? Da importação dos produtos portugueses. Porque com essas empresas e com pessoal qualificado, Angola não ia depender dos portugueses, então não haveria lucro. Então, destroem as empresas que nós vamos exportar o produto português para vocês consumirem. Porque no final do dia o dinheiro vai pagar para onde? Para Portugal. Estás a entender? Estás a entender? Não te esqueças que esse nosso inimigo tem o dinheiro do quê? Do petróleo. Tem o dinheiro do quê? Dos diamantes. Tem o dinheiro de quê? Das minas de ouro, de ferro, de manganês. Tem terras férteis. Tem água. Tem o Estado nas suas mãos. Tem ou não tem recursos? Tem. Porque tem o Estado. Está a ver o nosso inimigo? Agora vou no segundo ponto. Quais são os meios que tu tens para lutar? Tipo, onde é que está o problema agora dos angolanos? Qual é o meio? Falando dos meios, se for a guerra, tipo, ninguém vai combater porque o povo não tem nada para combater com MPLA. O primeiro meio de um revolucionário, numa luta revolucionária, contra um regime, chama-se conhecimento. Conheça o seu adversário e conheça-se a si. Conheça os pontos fortes dele e conheça as tuas fragilidades. Qual é o meio essencial para a luta? É um meio simples. Sabe, chama-se quê? Povo. Povo. Sabe qual é a palavra que derruba o MPLA? É simples. Todos. Todos. Sabe qual é o instrumento? Tem 5 letras, né? Tem 4, né? P-O-V-O, povo. Todos unidos. Então é preciso ter uma estratégia, sabe para quê? Para emancipar a tomada de consciência do povo. Mostrar ao povo qual é o seu papel dentro do Estado. O Estado é o povo. Não é o governo, nem é o partido. Por isso é que o MPLA não investiu na educação pedagógica, como não investiu na educação cívica. Qual é a diferença da educação pedagógica e cívica? A educação pedagógica é aquela que te permite, ou permite o indivíduo, emancipar a consciência por via de conhecimentos que depois vão te permitir você ter um segmento de orientação pessoal ou por influência de um caminho para uma instrução. Uma instrução, um curso que você quer fazer direito que vá. Mas você passou por um processo da pedagogia, do A, B, C, A, I, criar vogais, abecedários, saber escrever, visualizar o mundo, música, teatro. O MPLA não investe nisso. E outro pesado, o MPLA não investe na educação cívica, que é aquela educação que permite ensinar ao ser humano quem és tu. Quem és tu? Sou um ser humano, ok, sabemos. Nasceste onde? Nasci em Angola. Então você é cidadão. O que é um cidadão? É uma combinação de 2 elementos que se fundem. Chama-se direitos e deveres. Como é que os direitos podem ser jurídicos? É quando existe aquilo que o Jean-Jacques Rousseau chamou de contrato social. Uma elite com poder, uma elite partidária, apresenta uma proposta de administrar o Estado. Vai ao poder
por via do voto, está legitimado. Então isso chama-se que um contrato entre quem governa e quem é governado. Tu governas para quê? Vou dar um exemplo simples, quando é que o direito se torna jurídico. Tu respiras, né? Sim. Yeah. Se eu acender aqui uma fumaça, vais respirar bem? Não. Fica um atentado à tua saúde. Yeah. Moramos num bairro, né? Yeah. Se eu acender aqui uma fumaça que queimar árvores, as pessoas vão conseguir dormir em casa? Não. Isso é um ato criminoso, porque eu atentei a um espaço público. E eu atentar a um espaço público, estou a atentar à saúde pública da zona. Respirar é uma condição natural. O corpo trabalha com inspirar e respirar. Ela se torna jurídica, porque quando eu vir incendiar, eu tenho de ser, o fulano que incendiou tem de ser criminalizado, porque você está fazendo um atentado à saúde humana. Está a ver? A lei vai me punir, porque respirar é um direito natural, mas ele tem que ser conservado num acordo jurídico. É a lei que vai dizer, quem fazer fumaça está a tentar a respiração dos outros. Então, o cidadão é uma combinação entre direitos e deveres. Os direitos são naturais. Comer é quê? É natural. Beber água. Natural. Então, se não há comida, você come? Então, quem governa o Estado diz: Angola tem terras férteis. Aparece um indivíduo que quer criar uma fazenda. O indivíduo que cria uma fazenda vai gerar emprego, vai ter pessoas que trabalham lá. Não vão produzir comida. A comida deita-se fora ou vende-se. E aí, então, se todos nós trabalhamos, todos nós temos o direito, por via do trabalho, de comprar comida. Então a gente come para manter o corpo saudável, o corpo são. Mas comer é uma condição natural. Mas que é para você regulamentar a sociedade, para sair do estado da selvageria humana para o estado de compromisso racional e jurídico, é preciso ter a regulamentação da lei. É aí que se chama o contrato social. Então, essa educação cívica, o governo não ensina. Porque quando ele começar a ensinar a educação cívica, nós vamos tirar todo indivíduo que está no poder. Não vejo, por isso é que bué de gajos governantes dizem: nós estamos, vocês não podem ter pressa, nós vamos fazer. Você não está a fazer favor a ninguém. Está a ver a mentalidade que ele tem? Sabe por quê? Porque o cidadão em Angola não existe. Existe o habitante. Qual é a diferença do cidadão? O cidadão é um indivíduo esclarecido, que tem direitos a serem protegidos e tem deveres a cumprir com a sociedade. O habitante é um indivíduo que é número. Quantos habitam em Angola? 40 milhões. Quantos são angolanos? Entende? Quantos habitam em Angola? 40 milhões. Quantos são angolanos? Quantos são americanos? 300 e tal. 328 mil. Milhões de americanos. Sabe por quê? Tem direito e tem deveres. Quantos são angolanos? Nem o angolano sabe o que é que ele é. Então como é que um indivíduo que tem 30 anos de idade não tem registro? Está a entender, né? Está a entender? Está a entender? Quantos são angolanos? Quantos habitam em Angola? 40 milhões. O cidadão vota. O habitante pinta o dedo. Você se perguntar, num codurista, foste votar? Já fui. Votaste por quê? É um mambo, só está a bater, papai, fomos lá. Não está vendo o dedo, está pintado. Mano, você foi pintar o teu dedo, sabe para quê? Para ganhar mais 5 anos de sofrimento. Porque o gatuno que você foi lá, foi pensar que vai lhe tirar, vai ficar. Sabe por quê? As instituições estão nas mãos dele. Entende? Então, eu falo numa linguagem terra a terra, que é para as pessoas entenderem, porque eu
Sou intuitivo, eu não sou acadêmico. A minha linguagem é uma linguagem popular. Entende? Então, não tem muita magia, tá vendo? Tá vendo? Não tem muita magia, entende? Estás a entender? Se tu não entendes o inimigo que tu tens, não entendes que meios que tu tens para lutar, não entendes em que local que tu estás para fazer a luta, você é um frustrado, é emocionado, tem raiva. E a revolução não tolera os raivosos, porque o indivíduo raivoso é colérico, estraga os planos, ataca rápido, não consegue guardar surpresas. Você não me viu, só assustaram, está nos Estados Unidos, mas andavam a falar, está num buraco, né? Olha, está no Dubai, lhe viram ontem andar de um táxi, ele está a fazer táxi, a levar pessoas, está a cobrar. Oh, mas então no Dubai é um país tão desorganizado que eu também conduzo um carro. E é tipo, alô, epa, vamos para onde? Vamos para Abu Dhabi, é quanto? Epa, 200 dirham, entra aí. Desculpa, está a entender? Entende? Assustaram, bateu onde? América, olha, epa, chegou na América, epa, mano, chegou como? Tipo, é inteligência artificial. Não, eu disse, para como mesmo inteligência artificial, vamos mesmo na rua aí, o carro está a passar, está vendo, pá? Matrícula, muito bem, as senhoras passaram, pulas a passarem, mas com a pastilha, encheu o balão, paf, epa, está mesmo lá, tá, mas agora depois, epa, chegou como? Oh, epa, mano, como é? Quer entender? Silence. Mind. Estratégia. Se não existir estratégia, silêncio, conhecimento, é nula a revolução. Entende? O MPLA pode sair do poder? Sai do poder. A estratégia? Mas é preciso termos o ponto número 2. Sabe quem? É o povo. É preciso apresentarmos uma proposta de luta clara para o povo. É preciso apresentarmos ideias, projetos, dizer ao povo, vamos por esse caminho. E nós temos uma vantagem neste momento. Sabe qual é? 2027 é as eleições. Então é o ano do tendão de Aquiles para o MPLA. 2026 até 2027. O MPLA tem 3 grandes batalhas. Lutar contra as eleições em Portugal, lutar contra a direita, contra o André Ventura, o Congresso Ordinário do MPLA, que vai definir quem será o candidato, e as eleições de 2027. Agora, se a gente estivermos unidos, bem montados, a nossa luta, vamos combater o MPLA nesses 3 itens que eu classifiquei. Tipo, o nosso meio para ganhar é ser unido, é isso. Eu consigo entender. O povo, primeiro é o povo. Precisamos trabalhar a mente do povo, porque o povo é o instrumento para derrubar a ditadura. Porque o polícia é quê? É do MPLA. Não, o polícia é o povo. É o povo. Mora onde? Em Angola. Mora onde? Dizendo, nos bairros onde é que é o terceiro ponto que eu te disse, né? Temos que ver aonde é que estamos a fazer o combate. Por que um polícia mora no bairro? É uma coisa também muito relevante. Estou vendo aqui, comparando a vida dos policiais que levam... Não, tira os Estados Unidos. Estou a dizer, por que um polícia mora no bairro? Como é que um guardião da opressão mora no teu bairro? Eu não conheço os deveres dele. Eu entendo, não vais entender. Nós estamos aqui, várias possibilidades de meter o MPLA de bandada. A turma de João Lourenço vão arrumar as malas, vão fugir. Como é que um polícia mora no bairro? Quem é que te disse que o polícia deve morar no bairro? Então você que defende a ditadura, defende os malignos da nação que roubam e matam o povo, vai morar no Kazenga. Sabe por que mora? Porque a gente não está organizado.
A partir do momento que a gente vai organizado, nos bairros não vai morar polícia. Não vai morar nem soldados do COJA, das Forças Armadas. Só vão passar o dia onde, com as famílias dele. Hein? Dentro das esquadras e dentro das casernas. Porque eles são os inimigos mirim do povo. Porque o MPLA não fica no poder sozinho. Uma coisa é regime. O MPLA é um regime. Outra coisa é o sistema. O sistema é o regime com os outros. Então chama-se sistema. É o MPLA com a polícia. O MPLA com soldado. O MPLA com os partidos traidores. O MPLA com os comentaristas Balixionga e aquele, quem é? O lindo Bernardo Tito. Tá entender? Hein? Entendeste? David Mendes. O MPLA com culturistas que lhes dão dinheiro para meter comida na arca, para atacar quem? O povo. Estás a entender? Então como é que um culturista que bife um ativista mora no bairro, está lá a fazer quê? Nem agora, melhor, se a gente tivesse organizado, de dizer, mano, amanhã mesmo tens prazo até 18 horas, tá vendo? Vai alugar um carro, pega a tua mobília, mete no coiso, aqui você já não pode ficar. Porque você está a defender os interesses de quem? Dos exploradores do povo. A partir do momento que a gente entender que vamos lutar organizadamente, eu criei um estudo como rebentar uma ditadura no dia das eleições. Mano, esse mambo se sai, o MPLA não vai conseguir chegar assim no público e dizer, epa, a CNE, o MPLA ganhou com... Não, não vai. Eu fiz um desenho, trabalhei aí com 4 gajos fortes mesmo, de cabeça quente. 2 cambas meus do Quênia e um gajo da Guiné-Bissau. Outro é Mangope. Eu, professor Mafenda. Fizemos um trabalho do ensaio como rebentar a fraude eleitoral no dia das eleições. Mas esse trabalho é um ensaio como travar uma fraude eleitoral 6 meses antes das eleições. Aquilo é pressão, mano. Podem ir buscar portugueses, ir buscar como é que chama aqueles? Observadores internacionais. Não vai dar certo. E se eles se declararem vencedor das eleições, é muita vergonha, mano. Se o povo seguir plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, da mesma maneira assim, mano, acabou. Entende? Você está a ver o movimento todos, os ataques que um gajo recebe, ainda não somos nada, só também um pequeno escritóriozinho, né? Estamos legalizados nos Estados Unidos. Oh Deus, o Criador, o maior, a energia que realiza e atua em ti, a gente acredita de manhã até à noite. Só Ele nos olha, nos observa e nos protege de toda a pancada, todo o mal. A gente também falha, tem nossas falhas que são naturais, mas quando a gente dobra o joelho, a gente pede, Deus, por favor, me livre, cometi, falhei. Temos essa sensibilidade humana, a gente é ser humano, a gente sente por Angola, ela fala conosco aqui dentro, porque a gente nasceu naquela terra, primo, entende? Esse gajo é um atrasado, as pessoas não têm noção de debater comigo, primo, não é fácil. Pode ser Carlos Feijó, pode ser Esteves, pode ser tudo, vou respeitar, mas se a gente tiver um tema social e político para discutir Angola, mano, se prepara, que eu vou vir com tudo. Porque eu venho em nome do povo. Entende? Estás a entender bem, né? Agora começas a entender a precisão de uma luta revolucionária. Temos que ter muito cuidado. Temos que ser audazes. Temos que ser estrategas. Mano, o dia que tu saberes a minha vinda na América, como foi, o Criador é muito grande. Ele é o maior, mano. Eu bebi água suja, andei de burro. Tá vendo burro? Eu estou andando de burro, estou frustrado, estou já bem queimado, tudo escuro. Mano, Moscambas, do Senegal, Guiné, Conakry, Bissau. Estive nas tabancas, bem protegido. Meus brothers da África do Sul. Tá vendo?
do Cape Town, de Johannesburg, minha tropa, da Namíbia. Entende? Meus niggas, real niggas, Zona Norte, hoje ainda Kazanga, é quebrado, é nós, terceira divisão, em grande, quarteirão norte, é a escola, Racionais MCs, forever, MCK, meu puto. Não sei se eu e ele quer mais ver, mas eu mesmo capa sempre vai ser meu puto, eu já lhe avisei. Sempre capa, cuidado, eu sou mais velho, eu é que grito assim que gosto de xinguilar. MCK, uma grande tropa, muito tempo. Luati Beirão, que vocês estão a ver hoje. White Share Killer, é o nome dele nos anos 90. No tempo da era do hip hop, na rádio lá, que Luanda Antena Comercial, fui eu que substituí o Luati Beirão para fazer o programa Poeticar de Rua, entende, mano? Então a estrada é longa. Cota Fadermac, Respect, Big Dog, Mocamba Pelé, que me disse um dia, porra, mano, gangsta, eu te curto pra caralho. Meu brado da vila, assim, da luta do dia a dia, me berrava, tu um dia vai ser alguma coisa, eu também não sei. Porra, o Pelé morreu, quando um gajo pincou, Pelé já estava morto. Morreu, já estava doente, meu, foda-se. De Fred, real niggas mesmo, real, entende? Meu prédio que me viu nascer, tá vendo a tia Antônia, daqui dos Estados Unidos? É minha parteira, é que me fez nascer. É amiga da minha mãe. Quando a minha mãe estava com dores, me levou nos... É ela, tia Antônia, que coisa. É que me faz nascer. É minha parteira. Por isso é que ela me xinguila daquela maneira. Eu não lhe ligo, tá vendo? Tia Antônia, ela me trata como um bebê. Não, tia Antônia, não faz isso. Tá vendo? Entende? Estás a entender agora? Tá vendo o quanto o grau de responsabilidade a gente tem? Essa geração. Eu daqui, a semana que vem, vou começar a fazer lives virados para Portugal. Mano, ouve bem o que eu estou a te dizer. As eleições de Portugal, do dia 18 de janeiro, vão condicionar para muito tempo os povos lusófonos da África, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé. Sabe o que é que eu estou com isso querer dizer? Se a esquerda de Portugal ganha as eleições, a Frelimo vai ficar mais tempo no poder. O MPLA idem. Se eles se acham, ou são chamados para serem observadores para as eleições que acontecem nos nossos países, então nós devemos ser influenciadores para a eleição de Portugal de 2026. A maior eleição de Portugal da história nesses 50 anos será essa. Esses meus lives que eu vou fazer é para chamar a atenção que há necessidade de se criar, e eu estou a falar com muitos ativistas, meu brother Sumaíla, meu tropa de Guiné-Bissau, toda a tropeira da Guiné, meus manos de Moçambique, minhas manas Quitera, e esses já tinham falado com a Quitera em 2023, que tínhamos que criar uma liga. Aliás, como é que chama isso? Uma frente libertária da lusofonia para derrubar a Frelimo e o MPLA. Portugal está a nos chamar a atenção que há necessidade de se juntarem, vocês aí em África, para influenciarem as eleições. Lembra-se o que eu te disse? As eleições de Portugal vão condicionar para muito tempo a vida dos povos africanos da lusofonia. Se aquela elite portuguesa ganha as eleições, o MPLA estará no poder, a Frelimo estará no poder, os moçambicanos vão sofrer, os angolanos idem. O André Ventura defende os interesses dos portugueses, mas o André Ventura, para quem é visionário e percebe, está a lutar contra os inimigos do MPLA que dão a possibilidade de Portugal ser, conforme diz o mais velho, Fernando Vumbi, a lavandaria da corrupção de Angola. Tu não tens noção quantos políticos portugueses são presidentes do Conselho de Administração, que é PCA, de empresas que geram muito lucro em Angola. Ex-governantes portugueses, ex-políticos do PSD, do PS, do CDS e do Partido Comunista estão em Angola a tomar conta das empresas. Dos Banco Milênio, Banco BIC, BAI,
só na Angola, não sabe? Eu estou a trazer todas as provas com imagem e tudo. Que é para vocês verem. Os pretinhos que morrem em Angola não interessa às elites político-partidária portuguesa. Quanto mais pretinho morrerem que se diz. O Marcelo Rebelo de Sousa é filho do Baltazar Rebelo de Sousa. O pai dele, na época colonial, foi governador de Moçambique, em nome do Estado colonial português. Então o próprio Marcelo Rebelo de Sousa tem no seu próprio ADN, sabe o quê? Um sangue de colonialista que se preto morre ou não, para ele não se importa. Onde ele beijou a mão do João Lourenço, não lhe viste? E João Lourenço a estranhar que lhe beijaram na mão, mano. Aquilo é uma fotografia para te cativar, para te passar a mão na cabeça. É mais roubo, mais sofrimento para o povo. Entende? Hã? És um gênio. Quem? O Cota. Não, não sou gênio. Não, esquece isso. Sou apenas um cidadão de Angola. E hoje me considero um cidadão do mundo, né? Que tem uma visão sobre o mundo, a gente fala sobre o mundo. Exatamente isso. Quando você consegue pegar a população, como diz o povo, que tem a força, então você tens o povo que te dá apoio, então você... Porque não é fácil as pessoas ficarem... O Gaspar Miranda me perguntou como é uma pergunta, como é, estás a ficar velho? Não, continuo jovem, Gaspar, fica calmo. É só um fio branco, não ligue isso, mano. Porque velhice é idade. Já vimos gajos com 25 anos tão arrebentados. Nós aqui na casa dos 40 aí, já, não está velho? Estamos em dia, né? Fresh boy, né? Olha, agora é o tempo, né? Ô, primo, de mexer essas mãos, soprar já, né? Fazer isso. E há dias que agora, quando a gente... Lembras que eu te disse, né? Como está faltando o dia que você vai ter que me filmar, eu só a falar, na boca está saindo vapor. Estavas a falar. Desculpa lá ter cortado. Estavas a falar. Neste momento, da forma que eu disse, que tipo, o Cota é o gênio, do sentido que você consegue ter a confiança do povo, enquanto que o povo tem uma força assim. O que é que o Cota tipo, pretende para as eleições do tipo a mente, como é que você prepara a mente dos angolanos para as eleições de 2027? 2027 a gente não pode combater. É isso que não. Nós temos que montar a estrutura para começar a lutar agora e para ir consolidar a luta, entende? Vamos ir lutar em 2027? Não, vamos nos preparar agora para consolidar o combate. Vai ser o combate de todos. É Angola contra o MPLA. Esse é o combate. O dito dali diz que será o último combate. Entende? Angola toda vai começar com Portugal. Por isso que eu estou a montar esse estudo, que é para a gente ampliar Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil. Estamos a vir para ir para onde? Para Portugal. O grande combate começa em Portugal. O dia 18 de janeiro vai definir quem é o Daniel Chapo, quem é o João Lourenço, quem implementa a ditadura na Guiné-Bissau, quem mata o povo da Guiné, quem prende os ativistas da Guiné, quem expurga os partidos na Guiné, quem simula golpe de Estado em São Tomé para se manter e perpetuar o poder. Quem é? Entende? A partir do momento que Angola perde Portugal, acabou. Para o MPLA. Mas o MPLA, como é matreiro, está a tentar se abarrar na França, por via do Macron. E vou te dizer porquê. A França, neste momento, perdeu muitas possessões coloniais em África. A zona do Sahel. Estamos a falar de países tão importantes, extremamente importantes, em termos de recursos, como Burkina Faso, Mali, Guiné-Conakry. Entende? Perdeu muitos países ali. Madagascar, o Gabão. O Macron, neste momento, representa a esquerda mundial.
O Lula não tem tanta força, mas o Lula influencia muito por causa da história de um pobre dentro do globalismo de esquerda. Mas quem controla a esquerda global é o Macron. Sabe o Macron substituiu quem? O presidente Biden. O João Lourenço é da escola dos globalistas, onde está o Macron. O Macron está a olhar Angola com os outros olhos. Então, provavelmente, ele quer se amarrar para Paris caso perde Lisboa. Essa conferência que vai acontecer. Então, se ele é presidente da União Africana, não poderia acontecer em Addis Abeba, na Etiópia. Onde está situada lá a sede. Está a levar para Angola. E o que isso acaba por ser? É tudo charme. Porque no fim de tudo, não há benefício para o povo. São acordos. E você vê os esquerdistas todos de Portugal com cargos de relevo, entende? Regionais, aliás, continentais e mundial. Um é quem? António Guterres, as Nações Unidas. Não é um globalista, não é um esquerdista. O outro é quem? António Costa, União Europeia, não é continental. O outro é quem? Luís Montenegro, que é o chefe do governo, que é patrão do MPLA, que é o governo português. Estás a entender? As pessoas como não fazem leitura, não, eles estão a vir, mano, tu não sabes. E está a ver a frase que sai no jornal? Para a África e com força. Isso foi uma frase criada por Portugal em finais de 50 e princípio dos anos 60. Foi uma frase de Salazar. Quando ele estava a perder as colônias, os movimentos estavam a resistir, estavam a existir várias revoltas. Essa frase, para a África e com força. Para a África e com força. Sabe, para a África com força significa o quê? Mandar o exército português nas províncias ultramarinas. Está a ver o cartaz da Cimeira? Para a África e com força. O que é que Angola tem que é para dar numa cooperação bilateral? Zero. Entende? Zero. A presidente do COJA não estava lá, do Fundo Monetário Internacional. Está com 10% da bateria, está a cair, mas anyway, vamos já fechar. Tá, epa. Era mais ou menos isso, né? Não, porque não endireita bem. Toca não se endireita bem. Toca é para ficar assim, quer dizer, um lado da beleira. Tem que sair para fazer... Então, não é para falar também, é com menino, hein? Um caminhudo, com a jovem. Você tá entendendo? Família, do fundo da alma, para vocês, já? Saúde e paz é nós. Fazer acontecer, movimento de todos. Tá a cair a bateria, senão a gente poderia estar mais aqui.